tudo bom com vocês? Alô, 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 graças a Deus. Eu tô aqui de volta para mais um episódio desse que é o melhor podcast do mundo. Sim, eu sou muito modesto, como você já pôde perceber. E para você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. O meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e aqui no Preto e Azul, que é o nome deste podcast, eu falo de tudo e mais um pouco. E hoje eu resolvi falar nesse segundo episódio dela, da maravilhosa, da única, da incomparável Anne de Green Gables, ou como a maioria das pessoas pode conhecer ela como Anne with an E. É a dona e proprietária da melhor série da Netflix, na minha opinião. Não é isso, então vou falar sobre ela, sobre essa que é uma das melhores personagens, não só femininas, mas uma das melhores personagens infantil e adolescente que já foram criadas, né? Para você que não sabe, eu vou dar aqui uma contextualizada muito rápido, né? E sugiro que você procure mais informações sobre depois de ouvir esse episódio, claro. Mas Anne with an E, ou Anne de Green Gables, conta a história de Anne, que é uma menina órfã e ruiva, e toda a história se passa no Canadá, em uma cidadezinha, em uma ilhazinha do Canadá. E para você que já conhece a história e que já assistiu a série, é nela em que eu vou focar aqui, principalmente na série, porque eu tenho que confessar que eu ainda não li os livros, mas por falta de dinheiro mesmo, que tempo eu tô tendo de sobra. E sim, agora nesse exato momento eu deveria estar estudando, pois amanhã tem uma prova oral. E caso você ainda não saiba, além de psicólogo formado, eu atualmente sou estudante de odontologia de uma universidade federal que suga a minha alma todos os dias. Mas isso é uma história para outro episódio. Então vamos falar logo de Anne. Anne, que é essa menina extremamente esperta, né? Absurdamente esperta. Podemos dizer que ela é o quê? Que ela seria o equivalente a uma Maísa, só que mais potencializada lá do início do século XX, já que a história ela se passa ali no finalzinho do século XIX, do início do século XX, né? Essa história é baseada em uma série de livros de uma autora canadense que fez e ainda faz muito sucesso, principalmente nos países de língua inglesa, e que chegou ao conhecimento na maioria das pessoas aqui no Brasil, creio eu, através da série, da maravilhosa série da Netflix, que está disponível na Netflix até hoje, que conta a história de Anne, desde do momento em que ela é adotada até o início de sua vida adulta. E se você, assim como eu, é um órfão da série, você também deve estar e ser revoltado, pois a série infelizmente foi cancelada depois de, eu não me recordo bem, mas creio que 3 temporadas, né? A gente ficou ali no finalzinho vendo o início da vida adulta de Anne, quando ela se muda para uma cidade maior. Mas isso não impede que não só eu, mas como muitas pessoas continuem amando ela e amando a história, já que Anne é uma das melhores personagens já escritas, né? E para mim, que sou psicólogo, Anne, a série como um todo, na verdade, é assim, é de cair o queixo. Porque se por acaso algum psicólogo estiver ouvindo esse podcast ou esse episódio, ou algum estudante de psicologia e não conheça essa série, eu sugiro grandemente, fortemente, que você busque saber, principalmente pela série, já que é o foco desse episódio. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com Anne, não tive uma boa experiência, né? Eu abandonei o primeiro episódio da série porque eu achei muito longo. Também estava sendo uma das minhas primeiras experiências com a Netflix, então eu estava descobrindo um mundo novo naquela época. Acho que era 2015 no máximo, 2015 ou 2016.
E eu não me conectei imediatamente com a personagem. Achei ela um pouquinho chatinha e acabei deixando o primeiro episódio, de lado durante um tempo, até que eu decidi rever a série e reiniciei essa minha jornada e o episódio, até que eu me vi imerso naquele mundo, porque Anne é tão maravilhoso que é difícil até de descrever, principalmente para mim, que hoje sou psicólogo e na época era um estudante de psicologia. Eu ia dizer odontologia, porque eu sou estudante de odontologia agora, então às vezes eu confundo, mas eu era estudante de odontologia e eu lembro muito bem que eu estava naquele momento, eu estava terminando o meu período quando eu comecei a assistir a Anne, e eu já estava assim do meio pro final da série, quando tem um dos episódios, eu não vou dar spoiler aqui, mas tem um dos episódios em que Anne, ela tem um processo, ela passa por um processo de desrealização e de descaracterização. E eu estava estudando esses processos psicológicos naquele momento. Então, para mim, assim, foi extremamente maravilhoso e gratificante também perceber que existia uma série que tratava daquelas questões, mesmo eu tendo certeza que a autora não fazia a mínima ideia de que aquilo que ela estava representando naquele momento é, era uma característica psicológica de alguém que estava passando por um momento muito difícil, né? Obviamente aqui o objetivo do episódio não é adentrar assim e fundo nas questões psicológicas da série, já que tem muitas e em personagens diversos, mas sim de dizer que essa série ela é tão grandiosa que ela toca em assuntos que muito provavelmente nem existiam naquela época, né? E ver aquilo representado foi assim maravilhoso. Eu fiquei estupefado. Foi a primeira vez que eu me vi paralisado frente a uma série, porque eu não estava acreditando que eu estava vendo aquilo. Era a representação em imagem e de certa forma física de um fenômeno psicológico, não só de um fenômeno psicológico, mas de vários outros fenômenos psicológicos, porque ela passa pela desrealização, a descaracterização. Em muitos momentos ela passa por um processo chamado de fuga dissociativa, tem os transtornos dissociativos e coisa e tal. Era muita coisa, era praticamente assim uns 10 transtornos e desordens psicológicas sendo materializado ali na minha frente. Eu que eu tava vendo aquilo e tava achando aquilo simplesmente maravilhoso. E me encantou enquanto estudante de psicologia, me fez abraçar aquela série porque ela é maravilhosa em todos os aspectos, né? Eu não sou mulher e não tenho assim, um local de fala, mas eu sei que ela trata de questões feministas e que com certeza foram assim questões que ajudaram a consolidar Anne, pelo menos enquanto livro, enquanto história clássica ali nos países principalmente de língua inglesa. Eu sei que além do Canadá, de onde a autora era, nos Estados Unidos ela é muito forte, já que você pode ver Anne sendo citado em várias outras produções, até mesmo na Netflix, né? Se você já assistiu aquela outra série da Netflix chamada Bonequinha Russa, em determinado momento, ela revendo o seu passado, ela lembra que um dos livros que ela leu, que era um dos livros favoritos dela enquanto criança, era o livro que contava a história de Anne, Anne de Green Gables. Então assim, Anne é um deleite, ela é perfeita, é quase impossível achar um defeito na história. Para psicólogos, como eu já falei anteriormente, para estudantes de psicologia, Anne assim é uma aula de psicologia sem um nome, porque é impossível você sendo psicólogo ou você sendo um estudante de psicologia que já tenha passado ou esteja estudando as questões patológicas, né, psicológicas patológicas, que estão chamadas em alguns locais de psicopatologia. É impossível você não reconhecer aquilo durante toda a série, durante todas as temporadas, mas principalmente na primeira temporada. Essa é incrível a forma como foi representada,
Anne toca em assuntos maravilhosos, mas eu recomendo demais para você, psicólogo ou estudante de psicologia, assista Anne Uitani, veja ali como é representado aqui esses transtornos psicológicos, essas desordens psicológicas, né? Trata-se muito assim, também tem questões que falam sobre trauma, mas as questões dissociativas são mais frequentes na série, é maravilhoso. Eu não sei se é intencional ou se foi intencional colocar aquelas cenas, mas elas são primorosas. Assista, vale muito a pena. E se por acaso você é um psicólogo formado ou você é um psicólogo em formação e você assistir Anne e não conseguir identificar nenhum dos transtornos ou desordens psicológicas ou desordens dissociativas, na verdade, durante o programa e os episódios, então eu sugiro fortemente que você retorne aos livros, estude novamente, porque você, sem dúvida nenhuma, é um péssimo profissional e é um péssimo estudante. Me desculpe falar a verdade, mas não tem como você assistir aquilo ali e não ter sua cabeça assim tomada, banhada, inundada por todo o conteúdo que você vem estudando, principalmente de psicopatologia, todo o conteúdo que você estudou, já que é uma pedra fundamental. Não pode se existir um psicólogo sem ter o conhecimento das psicopatologias. Então, Anne é uma aula, é maravilhosa. Todas as questões que falam, que tratam de trauma, de feminismo, de racismo, do hiato de gerações, que é muito importante e muito relevante. Assim, é maravilhoso a forma como a dinâmica entre Anne e os seus pais que vêm a ser, né? Os seus pais que vão adotar ela, é muito interessante, é maravilhoso. Anne realmente tocou o meu coração, me tocou. Foi a primeira série da Netflix que me fez realmente assim querer assistir mais e querer saber o que vai acontecer e ficar ansioso por uma nova temporada, e me fez realmente perceber como é bom ter uma plataforma dessa, porque sem dúvidas nenhuma, se não fosse a Netflix, provavelmente eu nunca teria acesso a Anne e aquele conteúdo maravilhoso, não saberia que ela existiria e muito menos veria ela na TV aberta brasileira, já que nós sabemos todos os problemas em que a TV aberta, principalmente a brasileira, ela é solidificada, né? As questões de racismo e outras questões. E Anne Uitani é uma série que está a anos-luz de distância do tipo de coisa que é produzida e consumida na televisão aberta brasileira. É usado demais, é maravilhoso demais e é atual demais para uma TV tão fechada, né? E é isso, é maravilhoso. Então, se você não conhece, conheça, se deixe ser abraçado por essa série maravilhosa. Vale muito a pena. As 3 temporadas são maravilhosas. Eu recomendo principalmente a primeira temporada. Você vê o crescimento não só da personagem, mas da atriz. É maravilhoso. A gente também está podendo reencontrar ela em Stranger Things. Caso você ainda não saiba, ela faz uma participação, mesmo que modesta, na primeira parte dessa nova temporada de Stranger Things, que foi disponibilizada agora em 2022. Ela tem uma personagem pequena, mal aparece, mas é maravilhoso rever a atriz, porque é maravilhoso rever Anne, né? Porque automaticamente não tem como a gente desassociar a imagem da atriz da imagem de Anne, porque ela é a Anne, né? Então é isso. Então deixe-se surpreender por ela, né? Pela personagem, e sem dúvida nenhuma você vai ficar encantado. E se caso você tenha alguma resistência no início, que isso pode acontecer, pode ser comum, assim como eu tive, dê uma segunda ou uma terceira ou uma quarta chance. Às vezes você não está preparado psicologicamente mesmo para encarar
série com tantas nuances, uma série com tantas camadas. Sem dúvida nenhuma, Anne não é uma série para amadores, Anne não é uma série para uma pessoa que não gosta de pensar, de refletir sobre as coisas. É uma série que ela vai te dar um soco atrás do outro, porque são aquelas famosas frases de Facebook que as pessoas às vezes falam de maneira pejorativa, porque a personagem fala tantas coisas tão maravilhosas e tão profundas que é muito difícil às vezes compreender em um primeiro momento. Pode ser que você precise rever uma, duas, três ou 1000 vezes, independente da quantidade de vezes que seja, para poder compreender de fato todas as mensagens, porque muitas das mensagens elas ficam subentendidas, né? Mas ver Anne falando, ver as coisas, ver aquela personagem maravilhoso, foi maravilhoso, continua sendo maravilhoso, entrou definitivamente no hall das minhas produções favoritas, estando no pico ainda, mesmo em meio a muitos escândalos, principalmente relacionados à autora Harry Potter, né? A gente sabe que Harry Potter teve a imagem um pouco arranhada por causa da transfobia descarada da autora, né? Mas ainda continua sendo uma obra maravilhosa, e Anne está sem dúvida nenhuma no mesmo pacotinho, na mesma caixinha que Harry Potter, por causa de sua grandiosidade, por causa de tudo o que ela tem para nos ensinar. E Anne é uma daquelas séries que definitivamente vai te ensinar alguma coisa, e sempre uma coisa positiva. Obviamente que vão ter as pessoas também que vão abandonar, porque aquilo que é exposto na série vai ser tão revelador e vai ser tão forte que vai bater nas pessoas de uma maneira que vai causar incômodo, que vai causar dor, dependendo da pessoa vai causar gatilhos, caso essa pessoa tenha tido algum trauma ou alguma questão mal resolvida, vai causar identificação, assim como em muitas pessoas vai causar repulsa, vai causar o distanciamento por questões paradoxais, questões contrárias, porque as pessoas vão se ver representadas naquilo em que a série critica, pessoas que pensam igual e sobre coisas que a série maceta, né, que a série faz questão de expor que são erradas, como a misoginia, a homofobia, que são questões tratadas na série de maneira brilhante, o preconceito, o racismo de diversas formas, a xenofobia e outras questões. A Anne pode sim ser encarada como um documento histórico, pelo menos por mim, já que foi escrita ali no início do século XX, no finalzinho do século XIX, então retrata de certa forma a maneira como as pessoas naquele período histórico pensavam, e é muito bom para a gente entender como nós podemos evoluir, como a sociedade evoluiu. E eu sugiro que, se você ainda não conhece, mais uma vez, dê uma chance, procure, está disponível na Netflix, não sei até quando. Se você puder, tiver condições financeiras, procure os livros e conheça mais aprofundadamente essa história. Existem diferenças, algumas diferenças significativas entre o livro e a série, mas os dois eu tenho certeza que continuam sendo obras maravilhosas que vão marcar a vida de todas as pessoas que tiverem contato. Então dê uma chance, pode ser difícil no começo, ou no meio, ou até mesmo no fim, e quem sabe você não se junta a mim e a milhões de outros fãs por todo o mundo que ficaram nostálgicos e também ficaram chateados porque a série não teve um fim, uma continuação, na verdade, porque quem assiste Anne, quem é fã de Anne, com certeza gostaria de ver e entender mais sobre o seu desenvolvimento, sobre como seria a sua trajetória, e a gente não pode ver, infelizmente, isso, porque foi cancelado.
Então é isso. Esse foi mais um episódio. Eu falei aqui de uma maneira mais breve sobre Anne, porque a intenção não é fazer uma crítica e sim dizer o quanto essa série é maravilhosa. Eu espero que todos vocês tenham gostado e eu gostaria de ouvir mais assim, sobre vocês. Muito em breve a gente vai ter um canal de comunicação em que a gente vai poder falar melhor sobre tudo e a gente se vê por aí. Valeu, falou.